Obrigado pela presença. Queria agradecer ao Rodrigo, o pessoal da iMasters, pela chance de falar um pouco com vocês aqui. Só uma pergunta. Acho que todo mundo está familiarizado com Deep Learning aqui. Alguém não sabe o que é Deep Learning? Nunca ouviu falar? Alguém já implementou alguma coisa de Deep Learning? Qualquer biblioteca? TensorFlow, Keras, PyTorch? Alguém já fez alguma coisa que não é um classificador de dados, dos dígitos MNIST? Então, tá bom. O objetivo aqui dessa palestra é falar um pouco além dessas coisas assim, que são vanilla, né? Que já estão... Tem um monte de blog, um monte de curso que fala como fazer as coisas mais simples. E o Pokémon me pediu para falar uma coisa mais avançada, o que mais dá para fazer, que ninguém imagina que dê para fazer, né? Ou um pouco menos divulgado. Então, primeiro, o que é o Deep Learning? É uma rede neural. Nesse caso aqui nós temos os dados de entrada, né? São 2, 4, 6, 8 inputs. Poderia ser o nome, idade, peso da pessoa. E como temos 3 camadas aqui de processamento, e temos 4 dados de saída, seria a classificação se o cara é um bom cliente, se é um potencial cliente. Diversos dados poderiam ser gerados dessa camada final. Essa imagem eu acho muito legal, é pena que não vai dar para ler muito, mas é um zoológico, né, de todos os modelos de redes neurais que temos hoje conhecido, né? Temos o feed-forward, que talvez seja a primeira introdução, tem convolucional, tem máquina de Boltzmann, tem redes convolucionais, tem as deconvolucionais, que eu nem gosto desse nome, na verdade, que não é o nome certo, mas esse aqui é um zoológico de redes possíveis e desenvolvidas até hoje. Então, assim, o que é possível fazer hoje com Deep Learning? O que as pessoas sabem que dá para fazer? Primeira coisa, modelos discriminativos, né? O que é um modelo discriminativo? É um classificador. Você tem um dado de entrada, uma imagem, um texto, um áudio, uma entrada de Excel, e você classifica essa entrada de acordo com o dado de entrada. Então, talvez, assim, quem já viu alguma coisa de Deep Learning já tenha visto essa imagem em algum lugar, que é o modelo do LeCun, né, que é o primeiro modelo de sucesso de Deep Learning para processamento de imagem. Nesse caso, era um processamento de caracteres, na verdade, de números, de 0 a 9, que foi o primeiro dado de sucesso. Ele conseguiu mais de 99% de acerto nas imagens. Foi uma coisa revolucionária na época, em 98, se eu não me engano. Temos modelos generativos. O que são esses modelos generativos? Ele pega um dado de entrada, identifica as características desse dado e consegue criar um novo dado a partir dessa nova característica, dessas características identificadas na entrada, né? Por exemplo, nós temos esse modelo aqui de segmentador de imagem. A gente fala que é um modelo de segmentador semântico. O que ele faz? Ele identifica o dado de entrada, passa por essas camadas convolucionais para tirar as características e vai passando por essas camadas deconvolucionais até gerar uma segmentação da imagem. No caso, aqui ele está procurando um cachorro, ele consegue segmentar com relativo sucesso, precisão de pixels, essa imagem. Só detalhando, talvez não tenha falado, aqui embaixo sempre vai ter uma referência sobre o artigo, sobre o dado modelo. Outra coisa do modelo generativo, a gente pode falar de chatbots, né? Você tem um texto de entrada e gera uma resposta de acordo com a pergunta, com o que foi falado, talvez com uma ofensa, sei lá. Isso acontece muito. E o que são esses Generative Adversarial Networks? Esse nome gigante, o que quer dizer isso aqui? Ele combina o modelo discriminativo com o modelo generativo para gerar novos dados. Então, ele gera o dado com o modelo generativo e compara esse dado com os dados reais para saber quão bom esse dado é na geração de novos dados. Então, como que é o pipeline de funcionamento? A gente tem um modelo generativo que gera os dados e nós temos um modelo discriminativo que tenta adivinhar se esse dado é real ou não. Então, como que é feito esse pipeline? Nós geramos um dado e com esse dado gerado a gente fala que ele é falso e com o dado real a gente fala que ele é um dado real e pelo modelo discriminativo ele tenta acertar se ele é real ou não. Como eu falei,
A gente treina o discriminador com imagens reais e imagens geradas pelo gerador. Treina a pilha, a gente fala com uma pilha, né, o gerador e o discriminador. E o gerador nunca é treinado sozinho, só o discriminador. Parece meio complexo, mas assim, é bem tranquilo quando você vê o código de baixo para cima. Tá, como que é essa mágica que acontece, né? Primeiro falando do modelo generativo, que é a primeira parte do pipeline. Quem estudou um pouquinho de Deep Learning aqui vai perguntar, não tem convolução nem nada? Não, eu peguei um modelo bem simples de Multilayer Perceptron, que talvez seja o primeiro caso de entrada para quem vai começar o Deep Learning, só para dar um exemplo mais tranquilo. No caso que nós temos uma entrada de noise, é ruído mesmo, ruído chuva, pimenta de sal ou gaussiano, qualquer tipo de ruído de imagem. Geramos um ruído, literalmente. No caso, a gente está falando de uma rede de 3 camadas, né? Para quem tem curiosidade de Deep Learning, nunca programou em nada, Keras eu recomendo muito, que é muito intuitivo, assim, é muito tranquilo de ver o que está acontecendo na rede e é muito fácil de colocar camada por cima de camada. Então, aqui no caso, o que nós temos? Nós temos 3 camadas, né? Essa dense fala que é um Multilayer Perceptron, tá? Temos 1, 2, 3 camadas com 256, 512 e 1024 neurônios. No final, nós temos uma outra camada, uma última camada, que vai gerar o dado no final. A gente faz um reshape no formato da imagem que nós desejamos. Como entrada, temos o input e geramos o modelo a partir do noise. E nós temos o modelo discriminativo, que talvez seja um pouco mais parecido com quem já trabalhou um pouco. O que é um classificador? É o tradicional. No caso aqui, eu estou trabalhando com 2 camadas, 2 camadas escondidas e uma de saída. O que eu estou falando aqui? Eu tenho a entrada, as imagens, tenho um modelo de Multilayer Perceptron com 512 neurônios na primeira camada, 256 neurônios na segunda, e uma saída de um neurônio só, que vai falar se é um booleano, se é verdadeiro ou falso esse dado. E esse é um resumo dos 2 modelos separados. Como que é feito o treinamento do discriminador, né? Nós definimos o número de épocas. Para quem não está familiarizado com esses termos, épocas é assim, nós temos o dado de treinamento, ele passa pela rede e tem o algoritmo de backpropagation que faz o balanceamento dos pesos dentro dessa rede. Então, dentro desse discriminador, nós temos a entrada, né, dos dados gerados, calculamos o loss, a perda. Alguém sabe o que é perda? A perda é o seguinte, quando a gente faz o treinamento, tem a quantidade de dados errados. Quantos desses dados foram classificados errados, né? Então, sei lá, o dado era real, ele falou que é falso, a gente joga um peso negativo para essa perda, e se ele acerta, a gente mantém em 0. Como que é feito o treinamento do discriminador? A gente treina em cima a gente calcula o loss dos dados reais, calcula a perda dos dados fake, né, dos dados criados pelo discriminador, e fazemos a média, normal. Somos 2 dividido por 2. Como que é o treinamento do gerador? Nós pegamos a entrada de noise, geramos um dado fake, um ruído, desculpa. Geramos o dado que vai tentar enganar o discriminador, e o gerador é treinado junto com o discriminador. Ou seja, o loss do discriminador ele vai junto no modelo do gerador, para saber quão bom está sendo esse dado gerado. Isso aqui ficou meio grande, mas o que está acontecendo aqui? Esse aqui é o laço geral do treinamento. Passamos pelo discriminador, passamos pelo gerador e geramos o loss do modelo do gerador. É um código bem tranquilo, bem simples, assim, do meu ponto de vista. Eu tentei fazer o mais simples possível para readability, né, para o pessoal não se assustar tanto. Então, o que eu tentei fazer aqui? De novo, voltei àquele modelinho dos números. Eu vou tentar gerar mais números a partir desse dataset. Para quem não está familiarizado, chama MNIST, que é usado que o LeCun usou para classificar os dados. São números de 0 a 9. Então, você pode ver que os dados
Por exemplo, temos um 5 aqui, pode ver que ele é mais, esse 5 é mais grosso que esse, temos outro 5 que é bem mais grosso, temos 5 que é bem mais fino, com mais curvaturas. Então, assim, pensando em programação, é bem difícil de você fazer um discriminador em código, né, usando if, while. E usando o modelo de redes neurais é um pouco mais tranquilo de ter uma assertividade maior. Então, como que é o resultado gerado no primeiro momento? Pode ver, quando eu falo ruído, é exatamente isso que ele está gerando na entrada do gerador de dados. A gente começa a perceber que a partir de um certo número de épocas, o dado começa a querer tomar formato dos números. Com 7.500 épocas, a gente já começa a perceber que os dados gerados já têm uma configuração legal, assim, já parece com o número, tem um pouco de ruído, mas já dá para perceber que isso aqui é um 9, isso aqui é um 3, isso aqui pode ser um 7 ou um 9, depende se você considerar a curvatura ou não, mas assim, o dado já começa a ficar mais bonitinho. E chegando a 29.000 épocas, nós já temos um dado bem melhor, bem mais bem feito. Algumas falhas ainda, né? Mas, no geral, o dado, se compararmos com o dado de entrada, se compararmos que isso aqui é a entrada, ele gera isso, para mim, pelo menos na minha opinião, é uma saída boa. Um ser humano já não conseguiria identificar tão bem se é um número real ou não. Talvez pelo ruído, mas eventualmente pode ter ruído também nas imagens reais. Como que é a evolução? A gente pode perceber, época por época aqui, o dado vai melhorando aos poucos. Aqui, se eu não me engano, eu treinei 30.000 épocas e eu fui gerando imagens a cada 300 épocas. Para quem já conhece Deep Learning, a gente fala... A gente não tem um número muito preciso de número de épocas para ter um treinamento satisfatório. O caso do GAN, eu achei um número muito grande, que para eu chegar num nível bom de saídas, eu precisei de 30.000 épocas, eu acho um número muito grande. Normalmente treino 50, 100, 500 épocas, 30.000 é um número bem alto, assim. Ele é bem complicado de ser treinado, porque você tem que combinar a perda do discriminador e do gerador. Tá, legal, Cláudio. Mas a gente vai ficar gerando número, qual que é a graça em ficar gerando número? Né? Não é nenhuma, é só modelo de teste. Né? O que eu queria falar é um pouquinho o que fazer com esse modelo novo, né? Que é esse modelo generativo, adversarial. A gente fala que é praticamente uma nova família dentro do Deep Learning. Né? Temos convolucionais, temos redes recorrentes, temos LSTM, temos outros modelos. E dá para falar com bastante segurança que seria um novo modelo esse. O que dá para ser feito, então? Por exemplo, copiar estilos de objetos. A gente pode pegar um objeto e a gente quer copiar esse estilo para um outro objeto. Como que seria feito isso, mais ou menos? Opa. Nesse modelo, nós temos 4 geradores para 2 discriminadores. É um pouquinho mais complexo, mas são aqueles blocos mesmo. 4 geradores e 2 discriminadores. Nesse caso, o que a gente está fazendo aqui? Gerando novas faces a partir de combinação de 2 outras faces. Ele gera... A gente pode ver que o dado é bem diferente. Então, nesse caso, nem tanto, mas aqui a gente combinou bastante o dado. Talvez essa imagem seja mais legal, porque o que ele está fazendo aqui? A gente tem uma entrada, por exemplo, uma bolsa, e a gente consegue gerar um tênis a partir dessa bolsa. Então, e o tênis tem a característica da bolsa. Então, a gente pode ter entrada uma bolsa, um estilo de tênis, e sair um estilo final do tênis com o dado da bolsa. Ou o contrário também, né? Nós temos uma bota, temos um contorno de uma bolsa, ele consegue pintar uma bolsa de acordo com a bota. E a gente pode ver linha a linha que, assim, eu não sou um cara de moda, tá? Talvez tenha alguém que entenda mais do que eu. Mas, na minha percepção, eu achei bem parecido os dados de saída, principalmente, né? Não sei, essa coisa de combinação, eu acho que é bem legal, né? A bolsa colorida com outro tipo de sapato, a bolsa preta, um sapato preto sai, um sapato parecido. E nós temos modelo que a gente pode passar só o contorno e ele gera a bolsa no modelo real também. Então, a gente poderia fazer só o scratch do negócio e ele consegue desenhar a saída de acordo com a bolsa de entrada, por exemplo. Você dá o contorno e ele gera um sapato bem parecido com o que seria um sapato real, por exemplo. Podemos copiar estilos de cenários. A gente fala... O que seria copiar estilo de cenário? Eu entendo como criação de arte. O que seria um pintor faria? O que um designer faria?
Nós temos, esse caso é um pouco mais complexo, nós temos o dado de entrada, tem o discriminador e tem a gente chama de cíclico aqui, é um outro tipo de rede neural, não é tão complexa, mas eu não quis trazer aqui. Mas o que ele faz? A gente pode ver que o dado de entrada, ele vai usar o cavalo e vai gerar um cavalo de saída parecido, tanto nos dois modelos. Para falar melhor como funciona, na entrada, aqui nós temos fotos de entrada. O que ele faz esse modelo? Nesse caso, esse modelo foi treinado com pinturas de Monet, Van Gogh, Cézanne e ukiyo-e. Esse aqui eu não conheço, deve ser um pintor japonês. Repare que as fotos são copiadas nos estilos dos pintores. Então, por exemplo, essa foto aqui das casas, ele conseguiu copiar no estilo Monet, no estilo Van Gogh, no estilo Cézanne e no estilo ukiyo. Basicamente, copiar o estilo da foto para um outro estilo. E o contrário também acontece. Nesse caso, nós temos a entrada, uma pintura, eu não lembro qual é o nome dessa pintura agora, mas ele transforma em foto, ele transforma em imagem como se fosse uma foto mesmo, tirada de uma câmera fotográfica normal. Esse resultado eu acho bem legal, que o funcionamento dele, como que a gente transformaria um cavalo numa zebra, né? Eu acho que é uma das imagens mais legais que eu vi até agora. E ele funciona bem rápido, né? Apesar, se reparar um pouco, talvez tenha algumas falhas nas transmissões das listras, mas ele funciona bem, assim, é bem legal de ver essa transição. E pode ver que ele só pega a zebra, né? Ele não pega grama. Beleza, talvez ele descolore um pouco, faça a descoloração um pouco do fundo, mas ele pega com bastante sucesso só o contorno da zebra. E faltou uma imagem aqui, mas é um resultado falho. Essa imagem acabou não vindo. Eu sinto muito pela falha. Mas era uma imagem legal, que era o Putin em cima de um cavalo, ele pintou o Putin e o cavalo inteiro. Depois eu vou procurar essa imagem. E talvez o modelo que eu acho mais legal, criação de imagens a partir de texto. Então, como você faria? Você entraria com um texto nessa rede neural, ele geraria uma imagem a partir desse texto. Um monstro isso aqui, né, parece, a princípio. Mas o que ele está fazendo basicamente? Até aqui, essa primeira parte, ele transforma, a gente fala num modelo híbrido, que combina imagens tenta modelar a imagem com texto para gerar o modelo generativo. Então, primeiro ele gera uma imagem em baixa resolução, depois gera uma imagem em alta resolução e passa pelo discriminador. Quais são os resultados dessa rede hoje? Nós temos um texto, né? This bird is white with some black, blá, blá, blá. Pode ver que a imagem gerada é um pássaro branco com detalhes em preto. Esse pássaro amarelo, com peito amarelo, fundo, costa cinza, ele gera também um pássaro com costa cinza. Flores também consegue gerar com bastante sucesso. Então, assim, é bem legal esse negócio de você entrar com texto e sair com outro tipo de modelo totalmente diferente de saída. Outros modelos um pouco mais complexos são mais legais. Textos de lugares, né? Uma sala de estar com madeira e mobiliada. Então, a gente pode ver que ele gera bem legal. Você entra com esse texto, ele gera primeiro essa imagem em baixa resolução, depois melhora. Então, assim, coisas até mais complexas ele já faz. Então, depois, pedaços de brócolis com alguns vegetais. As imagens geradas são bem parecidas com fotos do mundo real mesmo. E aqui tem outros trabalhos usando GAN, assim, tem muita coisa. Assim, então, hoje, até eu abri, tinha 208, mas já vai aumentando esse número exponencialmente, assim, que está tendo muita coisa para ser aplicada. Tem muito paper de pesquisa, mas e na prática, né? Como que a gente poderia aplicar isso na prática? Coisas que eu imagino muito legais de serem feitas. Por exemplo, jogos. Usando aquele modelo de texto. A gente diminuiria o trabalho do designer, por exemplo, para gerar cenários de jogos. É uma coisa muito possível. Design, pensando em outras coisas, sites, aplicativos, mesmo princípio. Entraria com texto ou entraria com uma outra foto, ele geraria uma outra interface, ou várias interfaces para a gente escolher de acordo com o que está de entrada. A parte de engenharia, poderíamos criar motores, novas máquinas, novas coisas. E na biologia, né, tem uma aplicação muito grande isso, na parte de genética, na parte de novos remédios, exploração de vírus. É muito grande essa geração de dados novos. E onde eu consigo essas coisas que eu comentei agora? Isso aqui são exemplos, tá?
mas apesar de ser um pouco abstrato, com esses modelos já é uma coisa mais próxima do mundo real. Já é possível imaginar essas coisas acontecendo aqui no mundo real. E só lembrando que eu estou falando só de modelos generativos. Assim, se você for falar em Deep Learning, tem muitos outros tópicos. O Deep Learning também é só um pedaço da família de Machine Learning, que tem muitas outras coisas. E assim, a grande pergunta, qual que é o limite de Deep Learning? Né? Para onde vai? Ninguém sabe. É uma incógnita. Hoje não é possível falar que Deep Learning vai parar aqui, vai para outro lugar. Se melhorar, com certeza vai, até quando eu não sei. Pessoal, essas são algumas referências que eu usei para a criação dessa apresentação. O modelo generativo, o primeiro artigo é esse que está nesse link. Eu recomendo dar uma olhada no YouTube, no canal do Siraj. Ele é um cara indiano, mas ele fala muito bem inglês, não tenham medo. E o código que eu mostrei aqui está no GitHub, está disponível nesse link aqui. Fiquem à vontade para baixar, fazer alterações e tudo mais. Bom, eu deixo aberto para perguntas.